Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui gravando esse vídeo porque eu decidi aproveitar esses tempos pandêmicos para realizar esse desejo que eu já nutria no meu coração, mas que eu ia procrastinando, sempre deixando para depois devido às inúmeras atividades do dia a dia. Então, eu decidi aproveitar essa ocasião para realizar esse meu desejo, criando, né, esse canal de comunicação com vocês. A ideia do canal é fazermos conversas que permeiam, né, as temáticas do direito administrativo, conversar sobre assuntos, principalmente que estejam sendo debatidos na atualidade, trazendo sempre uma visão doutrinária sobre o assunto, jurisprudencial sobre o assunto. Então, eu espero que vocês gostem da iniciativa. E para a gente começar, eu escolhi um tema que está sendo muito debatido aí nas mídias, nas redes sociais, na imprensa, que é o seguinte: a decretação do estado de emergência e do estado de calamidade pública e a dispensa de licitação. Então, vamos lá começar. Bom, então vamos lá. Como eu já enfatizei, esse é um tema que tem trazido muita polêmica aí na mídia, tem trazido muita polêmica aí nas redes sociais, que é essa possibilidade dessa decretação do estado de emergência e do estado de calamidade pública e como isso vai afetar a dispensa de licitação, especificamente agora em tempos de pandemia do coronavírus. Para a gente iniciar, entretanto, eu gostaria de falar um pouco sobre por que há essa obrigatoriedade da realização de licitação. Isso é previsto na própria Lei de Licitações e também na nossa Constituição Federal. Eu trouxe aí o texto da Lei de Licitações, que fala sobre a temática. O seu artigo 2º diz o seguinte: as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente, ou seja, obrigatoriamente, precedidas de licitação. Então, é essencial, é crucial que haja uma licitação prévia sempre que a administração pública ela for contratar com particulares, ressalvada as hipóteses previstas em lei. Então, ou seja, a regra geral é que o administrador público ele deve realizar a licitação previamente. Ele é obrigado a realizar essa licitação. Por que isso? Por que o administrador público ele deve observar essa regra? E ele é obrigado a realizar licitações todas as vezes em que ele for contratar com particulares para execução de obras e serviços e da administração pública e etc. E todas essas possibilidades. Porque ele, o administrador público, ele não age em nome próprio. Ele age observando, ou deve agir observando, o interesse público, o bem comum, a coletividade. Então, dessa forma, não se justifica que ele escolha a pessoa com quem ele vai contratar a partir de critérios pessoais. Então, ele precisa sempre buscar a oferta mais vantajosa para a administração pública. Então, visando resguardar a administração pública, o administrador ele é obrigado a exercer, a realizar essa licitação. Ele precisa observar, escolher quem ele vai contratar para realizar essas obras e serviços, de acordo com critérios técnicos e não critérios pessoais. Então,
A própria lei de licitações, ela estabelece que o administrador deve buscar a proposta menos onerosa, a proposta que seja mais eficiente e eficaz para a administração pública, e não interesses próprios. Então, buscando evitar que o administrador ele agisse de forma pessoal na escolha das empresas e dos fornecedores com quem ele vai contratar, exigiu-se, né, a legislação exigiu que anteriormente a cada uma dessas obras, desses serviços, fosse realizada essa licitação de forma que ficasse garantida a isenção por parte do administrador na escolha desses particulares que irão estabelecer contratos com a administração pública. Então, é por isso que há essa obrigatoriedade de realizar a licitação previamente, antes de qualquer dessas situações. Entretanto, quem já estudou pelo menos um pouco sobre licitações, sabe o quanto essas licitações elas são burocráticas, muitas vezes morosas, né, a depender das regras, mas em geral essa morosidade ela existe. Então, em algumas situações, essa regra geral de obrigatoriedade da realização da licitação, ela poderá ser afastada, né? Como diz aí no final do artigo 2º, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Então, a gente vai ter algumas hipóteses em que não haverá essa obrigatoriedade de licitação, haverá esse afastamento dessa regra geral. E quais são essas hipóteses, certo? Para começar, há os casos de inexigibilidade de licitação, que são previstos no artigo 25 da Lei 8.666, que é a Lei de Licitações. E esses casos, eles irão acontecer quando ficar demonstrado uma inviabilidade de competitividade. Vejam, se a licitação ela tem o objetivo de escolher o melhor fornecedor, qual é a empresa ou fornecedor que melhor vai atender a administração pública? Se não há competitividade, se não há diversos fornecedores, como eu vou realizar a licitação? Se apenas um deles, um fornecedor ou um grupo muito restrito, muito pequeno, será capaz de fazer aquele serviço, de prestar aquele serviço para a administração pública, como vai ter essa competitividade? Então, se essa competitividade é inviável, então não há obrigatoriedade da licitação ser realizada. O artigo 25 vai lá e vai enumerar essas hipóteses, essas situações em que a inviabilidade e competitividade ela é demonstrada. Falando de forma bem resumida, né? Claro que vai ter especificações, detalhes, mas uns exemplos mais comuns, né? Situações de inexigibilidade, fala sobre fornecedores exclusivos, então são aqueles fornecedores, poucas pessoas que oferecem aquele serviço especificamente falando, aqueles produtos especificamente falando, eu não acho no mercado, então eu só tenho aquela pessoa para comprar, então a licitação é inviável, por consequência, ela será inexigível, não há obrigatoriedade dela ser realizada. Outro exemplo disposto lá é quando há uma especialidade técnica, então aquela pessoa presta aquele serviço, né, aquela empresa, e ela tem esse requisito técnico para realizar aquele serviço, aquela necessidade que a administração aquela necessidade da administração pública, então ela também será inviável a competitividade e, consequentemente, a gente vai ter a inexigibilidade da licitação. E a terceira hipótese prevista é as situações de contratação de um artista, né, de cunho artístico, em que há um notório conhecimento daquela pessoa. Então, por exemplo, a administração pública vai contratar um show de um grande cantor famoso, né, que está em evidência na atualidade. Então, esse reconhecimento público garante essa inviabilidade e competitividade
então, consequentemente, a licitação será inexigível. Isso aqui eu estou simplificando bastante, porque não é objeto do nosso estudo nesse momento. Há ainda os casos de dispensa de licitação, em que a licitação ela será dispensada. O artigo 24, que traz lá 35 hipóteses, 35 incisos de situações em que a licitação ela é dispensável. Vejam que há uma diferença crucial entre a inexigibilidade e a dispensa de licitação. Na inexigibilidade, a licitação ela não vai ocorrer porque há essa inviabilidade e competitividade. Não tem como eu competir, aquele fornecedor competir com outros fornecedores. Aqui na dispensa de licitação, é possível essa competição. Então, teoricamente, a licitação ela pode ser realizada. Contudo, circunstâncias, né, descritas lá no artigo 24, em seus incisos, circunstâncias que estejam ocorrendo, farão com que a licitação seja dispensada. Que o administrador público ele possa realizar essa licitação, independentemente, aliás, realizar essa contratação independentemente de uma licitação prévia. É uma lista grande de várias situações, várias hipóteses, várias possibilidades em que essa dispensa aconteça. Mas em nosso vídeo, aqui nesse momento, a gente vai se concentrar justamente no objeto do nosso estudo, que são as situações de emergência ou de calamidade pública. Antes de a gente falar dela de forma mais específica e mais aprofundada, eu gostaria de citar que há ainda as hipóteses de licitação dispensada, previstas no artigo 17, incisos 1 e 2, que fala sobre as possibilidades de alienação de bens da administração pública. Mas, Flávia, eu estudei há um tempo atrás que os bens da administração pública, eles são inalienáveis. Então, não é permitida a alienação de bens da administração pública. Está certo? Certíssimo. A regra geral é que os bens públicos, os bens da administração pública, bens públicos de forma genérica, eles são inalienáveis. Contudo, essa regra geral aplica-se aos bens públicos afetados. Os bens públicos desafetados poderão, sim, sofrer alienação. E, via de regra, a regra geral é que as alienações, elas também ocorram precedidas de licitação. Para quê? Para que, quando a administração pública ela for vender, por exemplo, um imóvel, ela possa buscar uma proposta mais vantajosa, que beneficie a administração pública. Mas em todas as hipóteses, a licitação obrigatória, não. O artigo 17 traz algumas situações em que essa licitação será dispensada, né, nesses casos de alienação. Então, por exemplo, quando a administração pública está repassando o direito real de uso para outro órgão da administração pública, não haverá necessidade de licitação, né? Ela pode acontecer, né, mas ela não é obrigatória, ela poderá ser dispensada. Outro exemplo muito comum são os casos de conjuntos habitacionais. Então, quando a administração pública ela vai criar um conjunto habitacional, certo? E ela vai repassar a propriedade daquele apartamento, por exemplo, para a pessoa que está sendo beneficiada por essa política pública. Ela não vai fazer, em regra, uma licitação prévia da escolha dessas pessoas. Normalmente é feito um cadastro, né, pela Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Direitos Humanos, e aí essa secretaria que vai selecionar as pessoas que serão beneficiadas com aqueles apartamentos. Então, nessas hipóteses também não é obrigatório que haja uma licitação prévia para saber quem serão os beneficiados. Isso não significa que não possa ser realizado, mas não é obrigatório. Nessas situações também a licitação poderá ser dispensada. Mas vamos voltar ao nosso objeto de estudo específico do vídeo de hoje, que são as hipóteses de decretação de emergência ou de calamidade pública, que quando isso ocorrer, a gente vai poder, o administrador público ele vai poder dispensar a licitação, fazendo a contratação direta sem
a necessidade de licitação prévia. Vamos falar sobre ele especificamente. Essa previsão, né, está lá no inciso 4 do artigo 24 da Lei 8.666, a Lei de Licitações. E o que é que diz esse inciso, certo? Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. O inciso ele continua, mas vamos nos deter nessa primeira parte do inciso inicialmente, certo? Primeira observação importante com relação a esse trecho do inciso é a diferença do que seria estado de emergência ou calamidade pública. A gente tem uma previsão, uma descrição do que seriam esses termos no decreto 7.257 de 2010, que é um decreto federal da União, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil. E aí ele faz uma diferenciação entre a situação de emergência e o estado de calamidade pública. Então, vamos lá. O que é que diz lá o artigo 2º? Para os efeitos desse decreto, considera a situação de emergência uma situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem um comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido. Já o estado de calamidade pública diz que também uma situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos, que implique o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público. Então, a gente tem, na situação de emergência, um comprometimento parcial, enquanto no estado de calamidade pública, um comprometimento substancial. Flávia, os efeitos práticos disso são significativos? Não. Na prática, é muito próximo um do outro, certo? A situação de emergência e o estado de calamidade pública são muito próximos. E os efeitos, em regras, também são muito próximos. Mas eu achei importante a gente comentar isso para a gente ter essa definição legal com essa diferenciação, que muitas vezes muitas pessoas, elas não compreendem bem qual seria a diferença. Os efeitos, aí sim, eles são muito semelhantes. E um deles, especificamente, é o que a gente vai abordar aqui, que é a dispensa de licitação, certo? Que está aí prevista nesse inciso 4 que nós estamos lendo, observando e analisando. Esse inciso 4, então, fala que nessas situações de emergência de calamidade pública, quando fica caracterizado que é urgente o administrador atender. Se é urgente, então não há que se falar em realizar uma licitação, fazer um edital, né? E ter todo o processo burocrático da licitação para que haja essa contratação. Ele precisa agir, há uma urgência. Então, as situações, por exemplo, de enchentes, situações como aconteceu, por exemplo, com o desastre de Brumadinho, né, que havia uma necessidade de uma pronta resposta da administração pública, né? E se essa pronta resposta não fosse dada, a gente ia ter um prejuízo, um comprometimento da segurança das pessoas, das obras, serviços. Então, nessas hipóteses, né, é possível que o administrador público ele dispense a licitação prévia. Ele faça essa contratação sem a realização de uma licitação. Mas isso é para qualquer coisa? Não. Vamos continuar no inciso 4, o que ele diz mais adiante. O próximo tópico diz o seguinte: somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa. Então, vejam aí onde está destacado que não são quaisquer bens que podem ser adquiridos, são apenas aqueles bens que são necessários ao atendimento da situação emergencial. Então, não é porque foi decretada uma situação de calamidade pública por causa de enchente, por exemplo, que eu vou adquirir uma coisa que não tem nada a ver.
Um caso, né, que tem ganhado muita repercussão agora, durante a pandemia do coronavírus, são de algumas prefeituras que, valendo-se, né, da decretação de estado de emergência e calamidade pública, adquiriram cartilhas para serem distribuídas para a população, com valores bastante elevados, e muitas vezes com conteúdos que estavam disponíveis gratuitamente na internet. É necessário uma cartilha falando do coronavírus, que já é um assunto amplamente divulgado na mídia, nas redes sociais, que há bastante conteúdo disponível para a população sobre isso. Né? No entendimento de alguns tribunais de contas e magistrados, não é. Então, esses bens, obrigatoriamente, têm que ser bens necessários para aquela situação emergencial. Eu não posso contratar qualquer coisa. Os bens que não forem necessários, eles deverão ter a licitação prévia, eles deverão seguir o rito normal, a regra geral. Vamos ver mais o último trecho do inciso 4, né? Mais um trechinho, que é a última parte do inciso 4. Então, ele vai atender somente bens necessários ao atendimento da situação calamitosa emergencial, e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de 180 dias, consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência da calamidade, vedada a prorrogação. Então, o texto, vejam, se a dispensa de licitação ela é para situações urgentes que a administração pública não pode esperar, ela tem que agir. Então, eu posso dizer que vou construir um hospital que vai ficar pronto daqui a 2 anos. Nós estamos vivenciando a pandemia do coronavírus, vamos abrir um hospital. Esse hospital vai ficar pronto em 2022. Em 2022, já não tem mais graça, né? Então, tem que ser algo urgente, que seja feito agora. Então, o texto legal, ele estabelece esse prazo de 180 dias, e, inclusive, ele traz essa vedação de prorrogação. Alguns doutrinadores, em particular, eu trago o exemplo de Carvalho Filho, né, um grande administrativista, ele fala que, na verdade, esse prazo é um prazo peremptório, sendo possível essa flexibilização e admitida essa prorrogação. Apesar do que está escrito no texto legal, seria possível caso a situação real ensejasse essa necessidade. Na prática, a gente não teve nenhuma situação em que isso foi posto em prática, porque, no geral, as situações emergenciais elas não ultrapassam esse prazo. Espero que não, mas digamos que aqui no exemplo do coronavírus, né? A gente sabe que muitos hospitais de campanha estão sendo construídos e estão sendo geridos, né? A gestão desses hospitais tem sido repassada para empresas particulares, uma grande rede de hospitais particulares que estão gerindo, administrando esses hospitais de campanha. Digamos que essa pandemia ela se prolongue, nós torcemos para que isso não ocorra, mas digamos que ela se prolongue e esse hospital de campanha dure mais desses 180 dias. Então, por essa previsão legal, não é vedada a prorrogação, eles não podem continuar no contrato, vamos fechar o hospital. Eu concordo com o Carvalho Filho que, na verdade, isso não seria, né, a melhor visão do assunto, apesar do texto legal. Na prática, só tem uma situação real para a gente analisar esse dispositivo legal. Então, são as principais características, né, da dispensa de licitação. Então, sempre que houver essa decretação de estado de emergência ou de calamidade pública, a administração pública poderá dispensar a licitação, não realizar a licitação, desde que ela esteja adquirindo bens necessários para o atendimento dessa situação e que essas obras e serviços elas sejam concluídas nesse prazo de 180 dias, sendo vedada a prorrogação desses contratos. Isso é o que está lá disposto no texto legal, artigo 24, inciso 4
da Lei 8.666, que é a Lei de Licitações. Além desse dispositivo, eu gostaria de falar um pouco sobre algumas outras normas e decretos que também têm sido importantes para orientar aí essa realidade que nós estamos vivenciando com o coronavírus na atualidade. Então, inicialmente, eu queria falar sobre esse decreto 7616 de 2011. Esse decreto é um decreto federal da União, que ele dispõe sobre a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional, que é uma ESPIM. E, além disso, esse decreto ele também institui a Força Nacional do Sistema Único de Saúde, a FNSUS. Então, esse decreto prevê que caso surja uma necessidade a nível nacional, se decretasse essa emergência de saúde pública, que fosse uma emergência nacional. Então, vejam que esse decreto é de 2011, né? E essa declaração de emergência ela aconteceu agora em 2020, né? Pela primeira vez. Ela foi aprovada pelo Ministério da Saúde, pela portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020, quando o Ministério da Saúde ele decretou esse estado de emergência de saúde pública de importância nacional pela primeira vez. E vejam também que esse decreto ele é importante porque ele institui a Força Nacional do Sistema Único de Saúde. Aqui é a mesma ideia da Força Nacional da Segurança Pública, que é mais conhecida, já atuou em diversos estados, né? A população conhece muito mais a Força Nacional de Saúde, Segurança Pública, mas aqui a gente tem a Força Nacional do Sistema Único de Saúde, que é justamente para suprir os estados que não têm, né, um contingente de médicos, de profissionais de saúde, e que poderá haver esse deslocamento, como, aliás, tem acontecido. A gente tem visto muitos médicos indo para Manaus, para o Ceará, para alguns lugares em que há carência e há necessidade, né, de médicos. Então, eles têm se deslocado de outros estados para esses locais. A partir, né, dessa decretação, houve, né, um efeito dominó. Ao mesmo tempo, a gente tinha poucos casos de coronavírus no Brasil, e a partir de março, esses casos aumentaram significativamente. E à medida em que muitos estados foram identificando as hipóteses de contaminação comunitária, em que não se sabia da onde a pessoa tinha contraído aquele vírus, porque quando a pessoa vinha de outros países, né, a gente sabe que a disseminação desse vírus aqui no Brasil foi muito pela a contaminação de pessoas que vieram de países onde havia o surto, né, do coronavírus. E só que chegou um determinado momento em que não se sabia, eu não sei, eu não viajei, eu não conheço ninguém que teve a doença, eu peguei a doença, não sei como eu peguei. Então, quando houve essas hipóteses de contaminação comunitária, a gente foi vendo vários estados e vários municípios também decretando estado de emergência ou de calamidade pública. Nos estados, no Distrito Federal, nos municípios. Então, a gente tem 5.565 municípios no Brasil e inúmeros deles decretaram, assim como também a grande maioria dos estados também decretaram, houve a decretação de calamidade pública ou estado de emergência. Para que esses estados, tanto a União como os estados, como os municípios, eles pudessem desenvolver ações voltadas para impedir a disseminação do vírus, né, nas suas localidades, né, tanto nos municípios como nos estados, como na União. Outro decreto importantíssimo a nível federal, certo? É esse decreto 6 de 2020, que ele foi aprovado pelo Congresso em 20 de março de 2020. Esse decreto, ele também decretou estado de calamidade pública nacional, no Brasil como um todo. Só que ele decretou esse estado de calamidade
com vistas ao disposto na Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei, né, ela dita as regras fiscais que os entes federativos, tanto a União, como os municípios, como os estados, eles devem nortear a gestão fiscal desses estados, como devem ser os gastos públicos, como deve ser o orçamento público, né, definindo essas regras fiscais que todos os entes federativos precisam cumprir. Essa decretação do estado de calamidade pública, desse decreto 6 de 2020, foi a decretação do estado de calamidade pública financeiro da União. Em vistas da pandemia do coronavírus, né, a União ela reconheceu que não seria possível manter, né, o seu orçamento definido, e com essa decretação do estado de calamidade pública, foi possível que a administração pública ela pudesse, né, superar as regras fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa decretação de estado de calamidade pública financeiro, que foi aprovada pela União, e depois outros estados e municípios também solicitaram essa declaração com reconhecimento da União. Antes disso, nunca, desde 2000, quando essa hipótese foi criada, está lá no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nunca havia tido nenhuma situação em que tenha sido necessário essa decretação do estado de calamidade pública financeira da União. A gente já tinha tido essa possibilidade em alguns estados no ano de 2019, quando alguns estados enfrentaram graves crises fiscais, ficaram sem poder pagar os funcionários públicos, tiveram uma série de dificuldades financeiras, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e outros. E foi necessário haver essa decretação para que os governadores eles pudessem adequar suas contas. Mas na União não tinha ocorrido. A primeira vez em que isso está ocorrendo é com esse decreto 6 de 2020, relativo à pandemia do coronavírus. Então, esses decretos demonstram, né, que há a necessidade de ter uma ação urgente por parte da administração pública, tanto da União, quanto do Estado, como dos municípios. Todos precisam dar uma atenção especial. Os gastos públicos, principalmente com hospitais, com EPIs, né, a compra de EPIs, têm sido muito maiores do que o cotidiano, né, o normal, e há uma necessidade da administração pública, ela dá uma resposta de forma urgente, sendo, portanto, necessário que ela haja com a dispensa de licitação para evitar a morosidade e a burocracia da licitação. Mas isso não significa que o administrador ele pode fazer o que quiser. Ele pode comprar qualquer coisa, gastar à vontade. Não. A coisa pública ela precisa ser pensada em nome da coletividade. Então, mesmo nas contratações diretas, em que não há necessidade de realização de licitação, é essencial que o administrador público ele siga regras. E quais são essas regras definidas na Lei de Licitações? As regras da contratação direta são as seguintes. Primeiro, é necessário que haja uma motivação. O administrador público ele deve motivar por que ele está adquirindo aqueles respiradores, aqueles EPIs ou aquelas cartilhas. Preciso motivar isso. Se ele não motivar satisfatoriamente, essa contratação direta não poderá ir adiante. Segundo ponto, é preciso que haja a caracterização da situação emergencial calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso. No caso do coronavírus, né, essa situação emergencial está caracterizada. Terceiro, é necessário que haja a razão da escolha do fornecedor ou do executante. Então, por que eu escolhi aquela empresa de EPIs? Né? Eu contratei de forma direta, eu não fiz licitação, mas eu escolhi essa empresa porque ela está com um bom preço no mercado, porque ela entrega mais rapidamente. Então, eu vou ter uma razão pelaquela escolha. Não é simplesmente eu contratei essa porque eu quis. Não pode. É necessário que haja uma razão razoável, justa,
para a escolha desse fornecedor. Quarto ponto, é necessário que haja uma justificativa do preço. A gente tem visto aí muito se comentar sobre o superfaturamento dos respiradores. Município tal comprou o respirador superfaturado 300%, 60%, sei lá quantos por cento a mais que o normal. É bem verdade que, em regra, os respiradores eles não estão com preço de mercado. Eles estão com preços superfaturados. Então, eles estão realmente mais caros. Mas isso significa que eu posso comprar com 300% a mais se eu poderia adquirir de outra empresa? Aí eu tenho que fazer, o administrador público ele precisa justificar porque foi que ele comprou por aquele preço. Se ele não fizer isso, essa contratação direta também não poderá ser realizada, ela será ilegal. E o quinto ponto é que haja um documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados, quando for o caso. Aí é uma situação muito específica da regra geral de contratação direta, que nem sempre vai ser aplicada, né, para essas hipóteses de aquisição de bens e serviços exclusivos para o coronavírus, que agora a gente está comentando aqui, certo? Então, todas essas regrinhas, elas precisam ser observadas nos casos de contratação direta. Flávia, mas eu já vi tantos casos na mídia de situações em que isso não foi observado. É aí que entra essa fiscalização. Como é que isso vai ser fiscalizado? Quem é responsável por isso? Primeiro ponto, né, o responsável pela fiscalização, todos eles, né, vão exercer esse controle administrativo. O controle da administração pública, melhor dizendo. O primeiro deles é o legislativo. Então, o legislativo ele tem um papel crucial para analisar como estão sendo os gastos, né? Como estão sendo os gastos do executivo nas ações contra a pandemia do coronavírus. Então, no âmbito municipal, né, os vereadores eles devem fiscalizar os prefeitos e prefeitas. No âmbito estadual, distrital, né, assembleias legislativas fiscalizam os governadores. E no âmbito da União, o Congresso Nacional deverá fiscalizar os gastos públicos que estão sendo executados, né, estão sendo realizados pela União, pelo poder público, né, do Executivo da União, a Presidência da República e seus ministérios. Inclusive, né, a gente viu aí a decretação do estado de calamidade pública financeira previsto lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, e com a decretação desse estado de calamidade pública, ficou instituída uma comissão mista de deputados e senadores que ficou responsável justamente por fazer essa fiscalização dos gastos públicos que estão sendo executados pela União. Então, periodicamente, o ministro da Economia ele precisa prestar contas do que é que tem sido feito, né, com esses recursos públicos para essa comissão, especificamente, né, dizendo, né, que se houve essa calamidade pública financeira, ele vai realmente ultrapassar o ajuste fiscal, o orçamento público que estava previsto, mas isso deve ser feito com responsabilidade. Então, da mesma forma, nos municípios e nos estados deve haver uma fiscalização por parte do Poder Legislativo. Mas é apenas eles? Não. Há também a fiscalização por parte do Tribunal de Contas. Os tribunais de contas, eles devem, né, analisar como esses gastos estão sendo executados, né, verificando as licitações. Nesse caso, como não há licitações, as contratações diretas, como é que isso tem sido feito? Vamos ver o que é que poderia ser feito para que não houvesse tantos gastos. Enfim, ele vai fiscalizar também a administração pública, como que ela tem realizado esses gastos com a pandemia do coronavírus ou em outras situações de contratação direta que a gente viu que é possível de ocorrer. Além disso, o judiciário. O judiciário ele também poderá exercer esse controle da administração pública,
quando ele for provocado para isso, verificando se há ou não, né, legalidade nos atos da administração pública durante a execução desses serviços, né, e dessas contratações. E, por fim, mas não menos importante, eu, você, nós temos um papel importantíssimo nessa fiscalização. A gente tem hoje instrumentos como os portais da transparência de muitos estados, muitos municípios, que já possuem isso. E a gente pode e deve cumprir um papel de fiscalizar como esse dinheiro tem sido gasto. Será que no seu município, que no seu estado, será que na União esses gastos têm sido utilizados de forma satisfatória? Você sabe, já teve a curiosidade de entrar em algum desses sites e verificar o que é que tem sido feito no seu município, no seu estado? A gente tem um papel importantíssimo, e hoje com as redes sociais, de denunciar, de falar, de exigir, né, o que tem sido feito e procurar realmente ter uma participação cidadã, não por questões meramente políticas, mas por questões de cidadania. Porque quando há uma má gestão dos recursos públicos, toda a sociedade ela padece, ela sofre, principalmente a população mais vulnerável. Então, é importantíssimo que nós possamos assumir esse papel de protagonismo e que nós possamos ter essa vontade, né, de participar ativamente, politicamente, como cidadãos da nossa realidade. Então, faça isso. Procure saber como estão sendo feitos os gastos públicos, né, no seu município, no seu estado e na União. E caso haja irregularidades, denuncie, coloque na sua rede social, fale, porque nós também somos partes importantes nesse processo. Bom, pessoal, é isso. Com isso, eu termino por aqui. Então, eu abro então esse canal de conversação com vocês, nosso canal Conversando sobre o Direito Administrativo. Eu gostaria que vocês colocassem aí nos comentários, né, observações, sugestões. Será um prazer ouvir a opinião de vocês. Caso alguém queira entrar em contato também por outras formas, pode entrar em contato pelo e-mail, que está disponível, ou pelo Instagram. Tragam sugestões de temas que a gente pode debater. É importante destacar que não é apenas o estado de emergência e o estado de calamidade pública não sejam apenas a dispensa de licitação. Eles também trazem outros efeitos para o direito administrativo, como a possibilidade de contratação temporária de profissionais, que está acontecendo muito também na atualidade, certo? Essa flexibilização dos gastos públicos, que a gente conversou um pouquinho hoje também. Então, são outros exemplos, né, dos efeitos da decretação do estado de emergência e do estado de calamidade pública, que podem trazer, né, para a administração pública. Então, caso vocês queiram conversar sobre isso, sobre outros assuntos, fiquem à vontade para trazer essas sugestões e a gente se fala, então, no próximo vídeo. Foi um prazer enorme. Obrigada pela atenção. Um beijo. Até a próxima.